Bom dia a todos, meu nome é Felipe, eu sou estudante do terceiro ano de fisioterapia da Universidade de Araraquara. Inicialmente, já queria lembrar vocês de que no decorrer da palestra, iremos disponibilizar uma palavra-chave, que será de extrema importância para vocês preencherem o formulário final, que será referente ao certificado. Bom, com imenso prazer, temos a honra de receber a ilustre presença do professor mestre Luiz Arthur Mauro Witzel em nosso primeiro congresso digital e 17ª jornada de fisioterapia da Uniara. Ele será nosso palestrante da área de respiratória e eu vou falar agora um pouquinho sobre o currículo dele, brevemente. O Luiz se graduou em fisioterapia pelas Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul no ano de 2005. Ele é mestre em Ciências Médicas pelo Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, no ano de 2014. É o fisioterapeuta encarregado do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, desde o ano de 2014, com experiência nas áreas de terapia intensiva adulto, especialista em terapia intensiva. Tem experiência na área de fisioterapia em terapia intensiva com ênfase em ventilação mecânica, desmame ventilatório, mobilização precoce e tratamento fisioterapêutico de doenças graves. Diante disso, eu passo a palavra para o Luiz, para que ele compartilhe conosco seus conhecimentos e saberes sobre a temática atuação da fisioterapia em pacientes com Covid-19 grave, internados em UTI adulto. Acredito que esse tema esteja muito em alto hoje em dia, né? Devido ao momento que estamos vivendo, ao momento de pandemia. E, professor, mais uma vez é um prazer tê-lo conosco. Apreciamos muito seu trabalho e temos certeza de que esse momento será muito proveitoso para cada um de nós. Uma excelente apresentação a todos. Muito obrigado, Felipe. Obrigado a toda a comissão organizadora. É um prazer também estar aí com vocês para podermos falarmos um pouco sobre um assunto, como você mesmo colocou, bem atual. E eu acredito que os alunos, desde o início do curso, devem estar pensando assim, eu queria saber melhor o que o fisioterapeuta faz na UTI, isso é muito motivador. Nossa, quando eu me formar, eu quero seguir essa área. Então, para que fique tudo um pouco mais claro, eu vou mostrar alguns tópicos que está sendo abordado hoje na prática clínica. Então, o contexto é uma abordagem bem atual sobre o que a gente vê em reabilitação de COVID. Quando eu falo de reabilitação, a gente tem que pensar desde da chegada do paciente, da admissão dele e todo o contexto que ele está passando do acometimento, né, da doença, e o olhar do fisioterapeuta para todos os momentos. O que a gente imagina fazer, as etapas a serem vencidas. Tá? Então, vou apresentar um pouquinho para vocês sobre como que é o COVID, né? O COVID, ele tem fases o olhar, né, do COVID, ele tem a questão de nós definirmos se ele tem um perfil mais leve ou se ele tem um perfil mais grave. Um trabalho que foi publicado no início deste ano por Luciano Gattinoni, ele estratificou o COVID em fases low e em fases high, né? Então, o perfil low é aquele caso que a gente está olhando aí assim, ó, o paciente ele foi para o hospital, ele é um paciente grave, ele é um paciente que cursa com queda da oxigenação, que a gente chama de hipoxemia, mas esse paciente, o manejo é um pouco mais brando do que um perfil que a gente vê de um paciente com risco maior de vida, tá? Então, o perfil low que a gente fala é um paciente que tem um componente um pouco mais benigno, que seria a complacência pulmonar. Tá? Ao avaliarmos a complacência pulmonar, a gente percebe que os pacientes com perfil low é um paciente que tem um pulmão um pouco mais próximo do normal. O paciente com perfil high é um paciente que tem complacência pulmonar baixa. E complacência pulmonar baixa significa que o seu pulmão não está tolerante a uma boa expansão pulmonar. E aí pode passar pela cabeça de vocês assim, bom, mas a fisioterapia poderia aplicar técnicas para melhora da expansão pulmonar? Não nesse momento, porque num momento muito grave,
a gente tem o suporte do ventilador mecânico, tá? Outra questão que diferencia o perfil low de um perfil high é a questão de risco de coagulação. Acho que já é de conhecimento de vocês que não só um processo de acometimento com atelectasias pulmonares, mas que no COVID tem se falado muito de problemas circulatórios. Surgiu um trabalho publicado também esse ano, né, tudo muito recente, mostrando do risco de hepatização pulmonar. É como se formassem grandes coágulos na circulação pulmonar e ocorressem várias áreas de infarto pulmonar. Então, o COVID, ele traz basicamente, né, acometimento de risco de troca gasosa por dois fatores. O fator de pouca ventilação e um pulmão mais endurecido e alteração também de circulação pulmonar. Então, duplamente, a gente vê que as trocas gasosas estão comprometidas, tanto na sua relação ventilação quanto na perfusão. E quando vocês olham, por exemplo, essa imagem que compara aí um pulmão normal com um pulmão de COVID, vocês estão verificando aí que o pulmão normal, saudável, que é esse primeiro, né, health, esse pulmão que tem um tamanho adequado e que você percebe também que a circulação pulmonar está bem distribuída. O pulmão com COVID é um pulmão que já tem um aspecto menor, um comprometimento circulatório presente. E aí o fisioterapeuta ele tem que lançar mão de alguns dispositivos, né, de algumas táticas, para que no ventilador mecânico esse paciente seja bem assistido. Porque nós estamos falando de um paciente que precisa do recurso ventilação mecânica invasiva. Então, como que funciona isso? Vários marcadores prognósticos mostram o quanto que o nosso paciente pode estar comprometido. Um marcador de exame é um marcador dímero D, ou D-dímero, que está mostrando aí nesse gráfico, que fala que os pacientes que não sobrevivem ao COVID, eles apresentam um dímero D mais elevado quando se compara a uma curva de pacientes sobreviventes. Então, ao olhar esse paciente mais grave, não sobrevivente, alguns marcadores nos revelam aí essa gravidade. E o fisioterapeuta tem que estar atento a isso para que ele entenda, então, quão grave é o paciente e perceba qual o momento que ele deve atuar dentro das estratégias de ventilação. Tudo que eu estou falando agora para vocês tem um aspecto de paciente, então, grave, e a gente tem que imaginar esse paciente em ventilação mecânica invasiva. É um paciente intubado, tá? Paciente intubado, normalmente na sua fase aguda, se usa duas medicações essenciais para que ele não tenha dor e para que ele fique em coma induzido. Essas medicações, que basicamente aí os nomes populares midazolam ou dormonide e fentanil, são medicações que deprimem o centro respiratório e deixam o paciente mais acomodado. Mas quando se trata de um paciente muito, muito grave, como o COVID, na sua fase high, é muito recomendado o uso de uma terceira droga coadjuvante aí no tratamento, que seria um bloqueador neuromuscular. É uma solução paralisante de ação muscular que deixa com que o indivíduo fique totalmente sem movimentos. Não é desejável isso por muito tempo, porque a gente sabe que pode implicar em acometimentos motores futuros, mas isso previne que na fase aguda o paciente tenha questões de assincronias, tá? Então, todo esse perfil, ele tem que ser avaliado, né? E o paciente tem que ser tratado para que nós possamos aí trabalhar com esse paciente de uma forma segura. Quando a gente olha também por um exame muito comum, muito pedido hoje em dia, a tomografia, nós verificamos que os pacientes com tomografia mais comprometida, como é o perfil high, à direita da tela de vocês, é um paciente que vai evoluir com mais complicações pulmonares. O perfil low, que está à esquerda de vocês, mostra uma tomografia mais transparente. Transparente significa que teve mais transparência de ar, né? E ela não está tão opaca. Ah, Luiz, então é isso que tem se falado de vidro fosco?
Quando vocês olham para o lado direito, aí não parece um vidro jateado, onde a gente não consegue ver o outro lado direito? E o campo da esquerda, um pouco mais penetrado, a gente consegue ver com profundidade as áreas escuras? Então, essas são as características de tomografia, tá? Bom, diferenciando também os dois tipos, o perfil low, ele tem uma relação de oxigenação um pouco mais benigna. E o perfil high é o paciente que tende a ter mais hipoxemia. Tá? E por que eu estou apresentando tudo isso para vocês? Porque o perfil mais brando, o perfil low que a gente fala, esse paciente tende a ter uma resposta um pouco mais benigna ao tratamento, talvez o que a gente chama de extubação, que é o processo de retirada do tubo orotraqueal, mais fácil, né? Permitindo com que esse paciente aí fique menos tempo internado. Então, tem uma série de características aí que mostram que ele tem uma melhor complacência, o peso pulmonar é um pouco mais baixo, é um paciente que tem menos comprometimento de relação ventilação-perfusão. Agora, o perfil high, ele é um perfil que tem mais chance de colapso, pulmões que estão mais próximos a fazer um evento que a gente chama de atelectasia, e é um pulmão extremamente inflamado. É um pulmão extremamente rico em líquido ali dentro, pesado. Então, as trocas gasosas ficam muito mais difíceis. E por isso, tamanha gravidade, esse paciente de tipo H, ou perfil high, ele é um paciente com mais risco de óbito. E por que também você está explicando isso, Luiz? Porque o controle da ventilação mecânica tem total interação com esses acometimentos. Então, o que mais a gente aprendeu dentro do COVID é que nenhum paciente é igual ao outro. Os pacientes, eles tendem a ter evoluções mais brandas, tem algumas pessoas que sentem sintomas extremamente leves, né? Eu mesmo tive COVID e eu tive sintomas de perda de olfato, que a gente chama de anosmia, e perda de paladar, que é a ageusia. Então, esses dois sintomas foram muito sutis, assim, eu basicamente não percebi que eu estava tendo. Agora, tem pacientes que entram em franco desconforto respiratório, que necessitam de intubação, que necessitam do ventilador mecânico, e que mesmo assim não evoluem bem e acabam cursando aí com o óbito dentro de alguns dias, né? Luiz, e o perfil benigno, ele é sempre benigno e o perfil mais grave, sempre mais grave? Não, os perfis, eles podem se translocar, porque muitas vezes quando você não faz o manejo ventilatório de forma correta, um perfil leve pode evoluir para um perfil high, né? Um perfil low para um perfil grave. E isso acontece muitas vezes porque o seu paciente fica fazendo lesão auto-infligida. O que é isso, moçada? O paciente, ele entra junto do ventilador mecânico e basicamente, só para vocês entenderem assim, se o pulmão está inflamado e ele fica se esforçando, o processo inflamatório tende a aumentar. Então, por isso que é tão importante na sua fase aguda, o paciente está bem sedado e muitas vezes até com bloqueador neuromuscular, que é aquela solução paralisante, para que a gente deixe o edema regredir bem nessa fase. Então, por isso que é levado o paciente a um coma induzido na fase aguda. Muitas famílias ficam imaginando estar numa circunstância muito grave, mas isso é necessário para poupar o paciente. Talvez, se eu explicar dessa forma, fique um pouco mais claro, mas imagina assim, ó, eu sofri um trauma no joelho, eu estou com um processo inflamatório muito grande no joelho. É desejável que logo de início eu comece a trabalhar esse joelho para ganhar ADM, amplitude de movimento, ou que no início, na fase muito aguda, faça um pouco de repouso, crioterapia. Essa é a segunda forma, né? Fazer um pouco de repouso. E a forma do pulmão repousar é no ventilador mecânico, é estando o paciente sedado e bem entregue à ventilação mecânica, para que o processo inflamatório não transcorra da pior forma possível, tá? Então, a gente tenta evitar ao máximo que um paciente migre de um fenótipo ao outro, tá? Um exame que tem ajudado muito no manejo aí é a tomografia.
tá? E nós temos tomografia que a gente pode levar o paciente a um tomógrafo ou trazer o tomógrafo ao paciente. E esse último modelo nos parece um pouco mais adequado quando se pensa em UTI, que é a tomografia de bioimpedância ou bioimpedância elétrica, tá? Que mostra áreas de como que está tendo a questão de hiperdistensão e de colapso pulmonar. Por cores, que é mostrado num projetor, numa tela, a gente consegue saber se a ventilação mecânica está sendo muito radical ou se a gente está deixando o pulmão colapsar. E a gente precisa trabalhar dentro desse contexto intermediário, para não oferecer com a ventilação mecânica risco de muita pressão, de hiperdistensão e o que a gente chama de barotrauma, e também não permitir o colapso cumulativo e o risco dessa área pulmonar não se abrir, não fazer troca gasosa e o meu paciente continuar hipoxêmico. E a tomografia de bioimpedância ajuda dentro desse aspecto. Então, o manejo ventilatório é diferenciado. Normalmente, um paciente com perfil low, ele precisa de mais oxigênio do que ele precisa do que a gente chama de PIP, pressão positiva expiratória final. A gente deixa a PIP por volta de 10, 8, em muitos casos de perfil low, mas com uma FO2, que é a fração inspirada de oxigênio, em torno de 90%, 80%, tá? Então, a gente tinha, antigamente, antes de falar muito de Covid, a gente tinha uma tabelinha chamada de protocolo ARDSNET, que falava assim, ó, se eu estou precisando de uma FO2 de 70%, eu devo estar com uma PIP, que é pressão positiva expiratória final, que mantém os alvéolos abertos, em torno de 12 a 14. Mas o Covid nos ensinou que tem que dissociar essa tabela. A gente deixa a oxigenação um pouquinho mais alta nessa fase aguda, mas coloca uma PIP talvez um pouco mais baixa nesse perfil low, para não hiperdistender, tá? Então, a gente faz o que a gente chama de individualização da PIP da FO2 ou individualização da PIP table. E como que a gente faz isso? Um protocolo, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui pela complexidade do assunto, mas a gente coloca o paciente de uma forma para avaliar o quanto de PIP ele precisa para manter os alvéolos abertos. E eu estou em busca do menor valor de PIP. Então, o que a gente faz? Um mini recrutamento pulmonar para armar os pulmões, para abrir ele ao máximo, e depois vem diminuindo a pressão expiratória final, a PIP, para segurar o pulmão aberto. O menor valor de segurar o pulmão aberto é o valor desejável de PIP. E aí, quando a gente olha isso, a gente pode encontrar, então, que o meu paciente precisa de uma FO2 de 100%, mas ele está precisando de uma PIP de 14, que é alta, mas que não é num extremo alto, ao ponto de 20, 24 de valor, tá? Então, a gente aprendeu a individualizar essa tabela. Mas esse assunto é um assunto um pouquinho complexo. Esse PIP decremental é um assunto um pouquinho de pós-graduação, e o meu caminho aqui é só citar. Ah, Luiz, então o fisioterapeuta é que faz essa etapa de avaliar qual parâmetro ventilatório desejável para manter os pulmões bem ventilados, mas não oferecer hiperdistensão, e bem ventilados e não oferecer colapso. Sim, eu tenho parâmetros ventilatórios que eu tento alcançar um meio termo. E aí, o momento que eu faço isso é a análise da minha tabela, que vê a menor pressão possível de PIP, que nesse valor aqui, ó, está em 15 centímetros de água, conseguiu a minha distensão, chamada de driving pressure, ou pressão de distensão, mais baixa, com a melhor complacência pulmonar. Nossa, é difícil esse assunto, né? Então, enquanto graduandos, vocês vão perceber que vocês vão ter os elementos básicos da ventilação mecânica. Vocês vão aprender o que é FO2, o que é PIP, mas é depois da graduação, especificando um pouco mais nas áreas, é que vocês vão trabalhar um pouco mais minuciosamente com esses elementos e interagir melhor com o que o paciente te mostra
Então, o ventilador mecânico é uma máquina muito importante para te mostrar a interação do pulmão dele com a doença. E você perceber se ele está evoluindo mais benignamente ou não, tá? Então, só para não ficar aí extremamente vago o assunto, a gente precisa encontrar um valor de PIP, pressão positiva expiratória final, ideal nessa fase aguda de tratamento. E aí vocês devem ter pensado assim, Luiz, mas tá, eu entendi que a ventilação mecânica precisa ser bem ajustada, dessa forma mais minuciosa, mas eu ouvi falar muito também de prona, né, nessa fase. O que teve a ver a prona, né? Muitos estudos descobriram que a posição prona é uma posição muito favorável à melhora da oxigenação. Porque quando você vira o paciente de barriga para baixo na cama, e a gente faz isso mesmo entubado, e tem que tomar todo um cuidado para não haver tração do tubo ou dos acessos venosos que o paciente está tendo, a gente toma todo esse cuidado para que a parte posterior dos pulmões fique menos carregada de peso, a gravidade force menos essa região, e essa região vai ter uma troca gasosa mais favorável. Os estudos já mostravam isso, não foi agora com o Covid, mas isso se tornou um pouco mais praticável nesse momento. Então, muitos pacientes graves estão sendo pronados, por quê? Porque melhora a relação ventilação-perfusão do paciente. Ele se torna mais bem oxigenado de barriga para baixo do que de barriga para cima, tá? E qual critério para isso? Deve estar perguntando. A gente tem que avaliar critério de gases na gasometria arterial. O gás que mais importa agora é a pressão de oxigênio e o quanto de oxigênio que a gente está dando para o nosso paciente. Faz uma relação que chama relação PaO2-FO2 e vê. Se tiver acima de 150 de relação, o paciente está um pouco melhor. Talvez não indique a posição prona. Agora, se o paciente está com uma relação abaixo de 150, esse paciente é indicado virar de barriga para baixo, tá? E por quanto tempo eu deixo de barriga para baixo? Os protocolos têm falado aí de 16 a 20 horas em alguns protocolos, ou até 24 horas em outros. Mas a gente precisa, dentro das primeiras horas, avaliar para saber se o paciente foi respondedor ou não. Porque ficar de barriga para baixo também é arriscado, né? É um paciente que está entubado. E se ele evolui com alguma instabilidade e precisa de uma massagem cardíaca, porque ele está tendo uma parada cardíaca, é muito difícil fazer isso de barriga para baixo. Tem aí uma série de estudos tentando mostrar possibilidades para isso, mas o posicionamento mais recomendado, né, o que era mais comum de ser trabalhado, é que ele estivesse de barriga para cima. Então tem que ter critérios e tem que saber os momentos corretos para trabalhar esse paciente em posição prona, tá? Os estudos mostram aí que a aeração e a perfusão são muito boas na região posterior do pulmão. Por isso que a oxigenação melhora. E ó, não é papel aqui nesse momento mostrar para vocês, mas existe uma série de estratégias da fase aguda. Como eu falei para vocês, titular um valor de PIP, saber se a gente vira o paciente de barriga para baixo, saber se a gente coloca junto aos gases que ele respira um gás chamado dióxido nítrico, que é vasodilatador pulmonar e que pode ajudar na questão da perfusão pulmonar, e uma série de outras estratégias. Até circulação extracorpórea foi usada em muitos serviços com pacientes gravíssimos. Então, assim, logicamente, para a graduação, eu não vou entrar em detalhes de cada um desses elementos, mas só para vocês perceberem o quanto complexo é trabalhar dentro de uma UTI. Então, exige-se que o aluno, depois da graduação, faça uma formação em terapia intensiva e vai aprofundando. Ó, eu já tenho 15 anos de terapia intensiva e eu posso dizer que cada ano eu aprendo mais coisas, porque é uma área de extremo desenvolvimento. A área da fisioterapia está crescendo bastante dentro desse contexto e nós precisamos sempre nos atualizarmos, tá? Bom, mas aí meu paciente começou a apresentar sinais de melhora e eu vou começar a pensar em desmame ventilatório. O que é isso, Luiz? É a saída gradual do paciente do ventilador? Sim, mas como que eu faço isso, né?
Isso parece ser tão complexo. Como que eu inicio o momento de tirar o meu paciente do ventilador mecânico? Parece ser tão empírico, né? Como que eu faço tudo isso? E o fisioterapeuta tem a missão de restabelecer as funções físicas prévias, né? De dar reabilitação. Então, será que dentro da UTI eu vou ter um paciente como esse aí? Dificilmente, mas o desejável é que esse paciente consiga ter funções reabilitadas aí o mais precocemente possível, tá? Então, quais as estratégias que se faz para tirar ele do ventilador? Tem critérios: avaliar nível de consciência, se ele está já com oxigenação adequada, se ele está com boa estabilidade hemodinâmica, ausência de secreções excessivas na via aérea, ausência de Bom, todo esse contexto é avaliado pelo fisioterapeuta, tá? É o fisioterapeuta quem faz todo esse caminho de avaliar se o paciente tem habilidades motoras, funcionais respiratórias e exames adequados para sair do ventilador. E aí a gente faz testes, tá? A recomendação é que se use o modo PSV, que é um modo espontâneo, bem simples, disponível em vários ventiladores mecânicos. E agora no COVID, como não se pode ter dispersão de gotículas e aerosóis para não contaminar outros pacientes que às vezes estão em processo de investigação, ou até mesmo a equipe, obviamente, a gente evita desconectar o paciente do ventilador mecânico e fazer um processo de desmame com somente fora do ventilador mecânico. O nome disso é teste em tubo T, mas ele não está recomendado aí na fase aguda do COVID, tá? E avalie continuamente o seu paciente para saber se ele está tolerante à redução gradual dos parâmetros ventilatórios. Então, se ele não tem aumento do trabalho respiratório, eu posso fazer isso por uma simples palpação de musculatura. Se ele não está taquipneico, que é a frequência respiratória maior que 30 respirações por minuto, se a saturação periférica de oxigênio não está menor do que 90%, se a frequência cardíaca não está acima de 140 batimentos por minuto, se a pressão arterial sistólica fica não maior que 180 e também não menor do que 90 milímetros de mercúrio, se ele não está agitado, com sudorese, né, com suor e com alteração de nível de consciência. O fisioterapeuta que tem que fazer essa análise, essa percepção. Então, reparem que nós continuamos com a nossa essência de avaliação de função, né? Quando a gente está tirando o paciente da ventilação mecânica, o que a gente está vendo? Se ele consegue restabelecer as funções normais de vida, tá? Então, esses parâmetros têm que ser avaliados. Existem alguns índices que fazem isso. E quais índices que poderiam ser utilizados? Eu não vou entrar em detalhes agora, mas tem se falado muito do P01, que é o drive no primeiro milissegundo, da pressão muscular estimada do paciente e se o paciente não apresenta assincronias. E aí eu consigo resolver o meu dilema, se eu estubo ou se eu não estubo o meu paciente. Mas como eu falei para vocês, tudo isso tem que ser checado com detalhes. Então, por exemplo, se o meu paciente apresenta assincronias, eu vou avaliar isso por curvas ventilatórias. Tá? Eu vou detectar aí qual o esforço que ele está fazendo e se meu ventilador mecânico está mostrando alteração nas curvas ventilatórias. Tá? E eu avalio o meu esforço muscular também. Tomem muito cuidado com aquilo que eu falei. O paciente pode fazer uma lesão auto-infligida por muito esforço respiratório, ele criar uma lesão pulmonar nesses pulmões inflamados. Então, tem que saber se ele não está fazendo um esforço demasiado. Então, tem que avaliar o que a gente chama de pressão muscular, tá? E avaliar se ele não está fazendo assincronias. Aí, na telinha de vocês, está mostrando uma sincronia chamada de duplo disparo, tá? O paciente dispara 2 vezes o ventilador mecânico porque ele está com aumento do trabalho, com fome de ar, tá? Bom,
Progredindo um pouquinho aí, quais cuidados que a gente faz, né? Avalia o momento da extubação. Antes da extubação, o que a gente faz? Vê se o quarto está bem vedado, se os profissionais estão com a paramentação adequada, isso tem falado muito hoje em dia, né? Para que a gente não se contamine, tem as vestes corretas para se paramentar, né? Tecidos impermeáveis, máscara N95, óculos de proteção ou face shield, gorro, tudo isso tem que ser checado antes. Pega os materiais que você vai usar e aí durante o processo de extubação, você vai fazer uma série de testes, né, de oxigenação, vai elevar a cabeceira do paciente, vai fazer aspiração endotraqueal, vai tirar a fixação do tubo, desligar o ventilador, desinsuflar o balonete que fica lá dentro e retirar a prótese, tomando todo o cuidado para o paciente não tossir em você, não dispersar gotículas. E aí depois, monitorizar o paciente, verifica qual tipo de oxigenoterapia ele vai precisar. E em muitos casos, e também estando dentro do ambiente adequado, se usa ventilação não invasiva, que é a ventilação mecânica por máscara, tá? Ela tem certa semelhança com a ventilação invasiva, mas é uma máscara que é acoplada, então fica mais fácil de desconectar, o paciente tem que estar bem tolerante a essa máscara, para que você não faça aí nenhum tipo de colocação indevida e ofereça risco ao paciente, tá? Então, nesse pós-extubação, eu posso colocar oxigênio ou, em muitos casos, e num ambiente favorável, ventilação não invasiva, tá? Então, esse é o nosso protocolo, né? E a gente tem que somar aí impressão clínica, teste de respiração espontânea, avaliação daqueles índices que eu citei, só citei, não expliquei, mas isso é um pouquinho mais complexo, precisaria mais de tempo, e trabalho. E aí eu decido por sim ou por não extubar o meu paciente. Bom, e fisioterapia faz somente isso, né? Ela vê só ventilação mecânica? Vocês vão ver aí um videozinho de um colega, né, da área, muito respeitado, o Ivens, que publicou no YouTube, como a fisioterapia precoce traz o paciente de volta aí às suas condições normais de vida. Então, deixa eu ver se o videozinho vai rodar aqui dentro. Se não, de qualquer coisa, depois eu mando o link para vocês. Deixa eu tentar só fazer uma projeção de tela. Deixa eu puxar o videozinho, eu não sei se eu vou atrapalhar aí vocês na sincronia, mas eu vou puxar ele direto da minha aula. Acho que agora vocês conseguem ver, tá? E aí, o que o fisioterapeuta está fazendo aí? Ó, o paciente está no ventilador mecânico, ele está traqueostomizado, tá? Mas ele está fazendo exercícios, esse daí é um exercício respiratório, com um exercitador de molas, com carga. Ali ele estava antes fazendo exercícios com elástico, para que ele reabilite, para que ele volte ao normal, em termos de força muscular. Aí, ó, tem como ele fazer uma bicicleta, é um dispositivo chamado de cicloergômetro, tá? O paciente consegue se mover. Aí o colega colocando o paciente entubado, ó, repare, sentado, para fazer controle de tronco, controle de postura, estabilidade, tudo isso para ganhar de volta, restabelecer, melhor dizendo, as condições. Aqui ele está avaliando força muscular respiratória para saber se ele já consegue ficar fora do ventilador mecânico, para saber se ele está com uma boa força para poder respirar sozinho. Então tem uma série de dispositivos que monitorizam. Aqui, ó, depois de avaliar a força, ele está colocando o paciente com um trabalho. Nesse outro momento, ele está mostrando o paciente deambulando com o ventilador mecânico, ó. Ele está respirando pelo aparelho, mas ele já pode andar.
Então, tem uma série de coisas legais que o fisioterapeuta pode fazer no reabilitar de um paciente grave. Isso daí já era feito antes do Covid, tá? É que agora trouxe à tona porque a nossa profissão ficou um pouco mais aparente e a gente começou a ser um pouco mais reconhecido dentro do cenário de terapia intensiva, porque somos nós que trazemos a reabilitação para o paciente. Somos nós que voltamos às condições de saúde adequadas, para que o paciente saia com o menor risco possível de comorbidades vindas da UTI. Então, tem muitas coisas legais que dá para fazer. O tempo aí é um tempo limitado, né? Que eu tenho com vocês, mas estou tentando mostrar que é possível ver que dentro da UTI tem muita coisa bacana para se compartilhar aí com vocês e que mostra o retorno das funções adequadas do indivíduo aí. Olha aí que outra parte legal, né? O paciente deambulando entubado. Poxa, Luiz, o paciente tem força para andar, mas não tem força para respirar? Sim, isso acontece. Isso é possível, porque a força muscular respiratória, ela é independente da força muscular periférica. É claro que normalmente eu estou fraco de um modo geral, mas eu posso conseguir andar sem conseguir respirar sozinho, né? Eu preciso de ajuda de um aparelho. Bom, enfim, pessoal, eu espero que tenha sido produtivo essa questão com vocês. Eu estou extremamente à disposição para que vocês possam fazer perguntas, tá? É um grande prazer novamente estar aí com vocês. É uma área complexa, mas é uma área que traz uma série de luzes aí, de focos, para que vocês escolham uma área muito bonita, né? Eu sou apaixonado em terapia intensiva, não me vejo na fisioterapia em outra área, porque eu gosto muito dessa fase intensa, aguda, tá? E espero ter despertado um pouco de curiosidade em vocês. Estou aberto às perguntas logo mais. Muito obrigado. Bom, professor, eu acho que os membros da comissão sabem, eu sou meio suspeito para falar, porque essa é a área que me atrai muito também. Mas, em nome da comissão, eu já gostaria de agradecer pelo tempo disponibilizado. Imagina. E por nos propiciar tamanho conhecimento sobre o assunto, né? Porque, no momento, creio que o básico todos deveriam saber, né? Porque só vai agregar para os cuidados, para o tratamento. Se todo mundo soubesse do tamanho da condição que precisa para o tratamento, da dificuldade, acho que se tivesse conhecimento de todos, não estaríamos como está agora, né? Com certeza. E agradecemos também a todos que permaneceram conosco ouvindo e assistindo. E muito obrigado de novo, professor. E, pessoal, teremos um intervalinho agora de 5 minutinhos e já a gente volta para tirar as dúvidas, tá? Até mais. Até mais.